Olá, pessoal, tudo bem? Professora Adriana aqui. A gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre a prova de inglês do vestibular. Então, hoje eu escolhi um texto que fala um pouquinho sobre foods with good bacteria. Qual é o significado desta palavra que aparece aqui no texto? Nós vamos falar sobre alimentos com bactérias, lembrando que bacteria é o plural, né? Com bactérias boas. Então vamos lá. A Mother Earth News. Like many of us, I didn't think much about my gut health when I was younger. Então, como a maioria, eu não pensava muito sobre a minha saúde. Essa palavra gut aqui faz referência ao trato digestório. O que seria? Pode ser estômago, pode ser intestino, né? Então, a minha saúde intestinal quando eu era mais jovem. But being more responsible for my own foods when I moved out of the house changed what I bought. Mas o que aconteceu? Então, você tem o but. O que é o but mesmo? É aquela palavrazinha super importante, cobrada muito pela FUNESP. Lembram-se da ideia de contraste? Mas ser responsável pela minha própria alimentação, pelos meus próprios alimentos, quando eu saí de casa, mudou o que eu comprava. For some items, it's a matter of swapping out a product that is high in processed sugar and other additives for a healthier option. Então, para alguns itens, é só uma questão do quê? Qual é a ideia aqui? Dá para você perceber, teacher, eu não tenho a mínima ideia do significado desta palavra. Tá, vamos lá, vamos ver o que vem em seguida. O que ele está falando? De um produto que tem uma quantidade alta em açúcar e outros conservantes por uma opção mais saudável. Então, eu consigo ter uma ideia desse verbo? Sim. Qual é a ideia? A ideia é de substituição, a ideia é de troca. Eu vou trocar um alimento processado, cheio de açúcar e conservantes, por opções mais saudáveis. For others, I've rethought. Olha só, este prefixo aqui é super importante. Ele é igual na língua portuguesa, né? Qual é a ideia? Eu repensei. Repensei o que, afinal? My food choices altogether, which includes considering gut healthy options to buy at my local store or make myself. Então, qual foi a reconsideração feita em relação às opções alimentares, que incluía considerar uma opção mais saudável para o seu corpo, certo? Aí, em relação a quê? A compra de produtos mais saudáveis, possivelmente, ou esse make myself, da ideia aqui de uma cozinha não industrializada, né? Um alimento mais caseiro, certo? Então vamos lá. If you are beginning to explore fermented foods, you are in the right spot. Here are a few foods with good bacteria and some fermented food recipes you can try. Então, o que ele vai disponibilizar? Alguns alimentos que têm uma quantidade de bactéria que são benéficas, né? As bactérias benéficas, e algumas receitas de alimentos fermentados que você pode experimentar. Bom, qual é o objetivo, então, da banca? Eles vão trabalhar aqui com uma questão de vocabulário. O que eles querem? Essa palavra que apareceu lá no texto, que você se lembra? Que a gente falou de alimentos com uma quantidade grande de açúcar por opções mais saudáveis. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a troca ou a substituição. Vamos lá, vamos para as alternativas. A letra A, qual é o significado desse buying? É comprar. B, replacing,
trocar ou substituir. Growing, aumentar. Avoiding, evitar. E cooking, cozinhar ou preparar. Então, qual seria a alternativa que tem o sinônimo desse verbo utilizado no texto? Alternativa B, replacing, ok? Ainda sobre este texto, eles trouxeram uma questão sobre linkers, que são aquelas palavrazinhas super importantes cobradas pela FUNESP. Então, vamos lá. Identifique a alternativa em que o conectivo but na frase but being more responsible for my own foods when I moved out of the house changed what I bought pode ser substituído por outro. Então, esse but, que aparece lá no texto, no segundo período do texto, o que ele significa? Pelo que você poderia trocar? Né? Então, você sabe que aqui, esse but, ele dá a ideia de mas, porém, contudo. Então, nós temos aqui uma situação em que envolve contraste, certo? Qual é a alternativa que dá essa ideia de oposição ou contraste? Aqui, although, embora. É oposição? É contraste? Sim, mas aqui nós temos a concessão, né? Certo? E o yet? O yet, ele pode ser usado como contraste, sim. A alternativa correta, a letra B. Por que não pode ser because? Porque o because é porque, e então nós vamos ter aqui a causa, certo? O so, claro que o so pode significar uma porção de coisas, mas neste caso, ele poderia ser usado para uma conclusão. Assim, então, portanto. E o since, neste caso, usado como linker, ele vai ser sinônimo de because, ele vai ser traduzido como já que, uma vez que, e portanto, explicativo. Ok? É isso.